26. Durante toda a manhã do dia seguinte, Harper teve consciência de estar sendo observada, às vezes de modo dissimulado, outras vezes às claras. Um velho de camiseta Mamãe Sou Forte os olhou com raiva por trás da porta de tela de um chalé. 3 meninos pequenos e quase idênticos, com o nariz escorrendo, os estudaram da janela de seu rancho. Nick Ace knew. Eles não acenarão de volta. Em outra ocasião, um carro preto seguiu, mantendo-se cerca de 500 metros atrás deles e fazendo o cascalho estalar sob os pneus. Parava toda vez que eles paravam, e quando eles recomeçavam a andar ia atrás. Havia 4 homens no carro, 2 na frente e 2 atrás, todos de casaco de caça de flanela e chapéu porqui. Acho que eles estão armados, disse René. Você acha que estamos seguros? Não, não precisa responder. Dizem que não existe pergunta idiota, mas acho que essa é. Faz meses que não estamos seguros. O carro preto os acompanhou por mais de 1 hora antes de acelerar de repente e então sair da rodovia para uma estreita estrada lateral, lançando pedrinhas com os pneus. Um dos passageiros jogou pela janela uma latinha de cerveja vazia, mas Harper não teve certeza de que foi neles. Não viu arma nenhuma, mas quando eles fizeram a curva, um gordo de rosto vermelho no banco de trás imitou uma pistola com a mão, apontou o dedo para Nick e apertou um gatilho imaginário. Oh! Bem tarde nesse dia, eles chegaram ao entreposto comercial de Bucksport, que tinha o mesmo aspecto de um estábulo antigo, com poste para amarrar cavalos na frente e molduras das janelas feitas de madeira irregular, não tratada. Galhadas se erguiam acima da porta da frente. Uma máquina de Coca-Cola quebrada dos anos 1940 acumulava poeira na varanda da frente. O estacionamento de terra batida estava vazio, com uma corrente estendida em frente à entrada. Um lençol branco fora pendurado na corrente, e palavras escritas nele com tinta preta. Todos saudáveis, aqui doentes prossigam, mas uma mesa dobrável fora montada do seu lado da corrente enferrujada e baloçante. Sobre ela havia tigelas descartáveis de sopa de macarrão. Copos descartáveis de água tinham sido dispostos numa fileira. O cheiro da sopa bastou para estimular as glândulas salivares de Harper e fazer seu estômago se contrair de fome, mas não foi isso que mais a empolgou. Em um dos cantos da mesa havia um frasco de algum tipo de xarope cor-de-rosa e uma pequena seringa plástica. O tipo de seringa que se poderia usar para administrar um medicamento por via oral a um cachorro ou uma criança pequena. O rótulo do frasco dizia eritromicina e indicava a dosagem para alguém chamado Lack. A data de vencimento já passará havia mais de 1 ano e o frasco só estava cheio até a metade, todo grudento de xarope seco por fora. Presa debaixo do frasco, uma folha de bloco pautada. Ouvimos dizer que vocês estão com um inválido, será que isso pode ajudar? Harper pegou o frasco em uma das mãos e ergueu os olhos para o entreposto comercial de Bucksport. Um homem negro de camisa de flanela, com óculos dourados pousados na ponta do nariz, espiou-a por trás de uma janela cheia de bugigangas, um alce de madeira talhada, uma luminária com base de madeira de demolição. Harper ergueu uma das mãos no gesto de quem agradece. Ele aqueceu, fazendo os óculos refletirem a luz, e recuou para dentro da penumbra. Ela deu a primeira dose a John, esguichando-a bem fundo em sua boca. Em seguida lhe deu aspirina, enquanto os outros, sentados na beira da estrada, inclinavam as tigelas descartáveis na boca para tomar sopa morna. Uma placa na qual estava escrito desvio para doentes os guiou rumo ao oeste por uma sinuosa estradinha rural, para longe da cidade de Bucksport. Mas eles pararam diante de um cavalete de madeira, doentes não passar, para olhar uma rua que conduzia à cidade e descia em direção ao mar. A rua era sombreada por grandes carvalhos cheios de folhas e margeada por casas em estilo colonial de 2 e 3 pavimentos. O dia já ia avançado, e Harper pôde ver luzes nas casas, luzes elétricas e um poste de rua a projetar uma claridade azul metálica. Meu Deus, admirou-se René. Voltamos para a parte do mundo onde tem energia. Não voltamos, não, disse Ellie. Essa parte do mundo fica do outro lado desse cavalete. O que você acha que aconteceria se a gente tentasse atravessar? Não sei, e não vamos descobrir. Vamos seguir as placas e fazer o que estão mandando, disse Harper. Venham por aqui, zombou Ellie. É só subir a rampa e entrar no matadouro. Em fila indiana, por favor. Sem empurra, empurra. Se quisessem nos matar, não faltaram oportunidades, observou René. Não se importem comigo, disse Ellie. Eu sou só uma típica adolescente leprosa e pessimista. 27. Eles pernoitaram num camping público identificado especificamente para ser usado por infectados. A estrada de terra batida era ladeada por 2 enormes carrancas de madeira esculpidas para parecerem nobres caciques indígenas, inclusive com os mesmos olhos tristes e sábios e cocares emplumados. Pendurada acima da entrada, uma faixa dizia doentes fiquem aqui água, comida, banheiros. Eles dormiram debaixo de mesas de piquenique, com a chuva a bater nas tábuas de madeira e pingar neles. Mas havia banheiros químicos, um luxo inimaginável após uma semana usando trapos para se limpar, e John surpreendeu Harper quando dormiu a noite inteira, com o peito subindo e descendo profundamente e o rosto magro e cheio de rugas sossegado numa expressão de calma sonhadora. Só acordou uma vez, quando ela pôs a seringa em sua boca para lhe esguichar outra dose do antibiótico, e mesmo nessa hora só produziu um barulhinho, uma espécie de muxoxo bem-humorado, e voltou a dormir. Eles passaram a maior parte da manhã no camping, esperando a chuva passar. Estiou por volta da hora do almoço, e a tarde foi boa para caminhar. Uma brisa fresca farfalhava nos carvalhos de folhas graúdas. A luz do sol resplandecia em todas as superfícies molhadas, e transformava teias de aranha em redes incrustadas de diamantes.
Eles seguiram as placas doentes por aqui rumo ao norte e ao leste, principalmente ao norte, passando por florestas e lagos. Uma vez passaram por uma mesa dobrável na beira da estrada, onde alguém havia posto uma tigela cheia de biscoitos Oreo envoltos individualmente em filme plástico, uma jarra de metal com leite abençoadamente geladinho e copos descartáveis de papel. Não havia casas à vista. A mesa ficava isolada no final de uma estradinha de terra que conduzia para o meio das árvores. Isto aqui está fresco, disse Harper. Fechou os olhos para saborear um gole gelado. Não pode ter passado muito tempo ao relento. Não. É claro que não. Eles sabem que a gente está chegando, cacarejou o bombeiro de sua maca. Harper quase cuspiu o leite pelo nariz. No instante seguinte, estavam todos ajoelhados em volta do travões. John os encarou com olhos semicerrados, o queixo áspero com a barba por fazer e as bochechas encovadas por causa de todo o peso perdido. Tinha uma cor horrorosa. Seu sorriso era afetuoso, mas fraco. Eu mesmo não diria não a um pouco desse leite, enfermeira Viloves, disse ele. Se não for atrapalhar minha recuperação. De jeito nenhum. Mas quero que tome uma aspirina junto. Ela pôs uma das mãos atrás da cabeça dele para levantá-la e lhe deu de beber vagarosos golinhos do próprio copo. Não disse nada. Nos 10 minutos seguintes, Ellie e René ficaram falando uma por cima da outra enquanto Nick gesticulava furiosamente, todos tentando contar a história da última semana e meia ao mesmo tempo. O bombeiro às vezes olhava para um lado e aquecia, fazendo um esforço sonolento para dar atenção a cada um. Harper não soube ao certo quanto ele estava conseguindo absorver, embora tenha franzido o senho quando Ellie lhe disse que eles haviam saído de Bucksport naquela manhã. Vocês 4 me carregaram até Bucksport? Não, disse Harper. Foi a Ellie sozinha. Que bom que essa sua bunda ossuda de inglês é leve, disse a garota. Que bom que você não sabe desistir, comentou John. Que sorte a minha. Obrigado, Ellie. Te amo, garota. Ellie não era muito boa em nada que tivesse a ver com emoções. Desviou os olhos para as árvores e trincou os dentes para reprimir uma poderosa maré de sentimentos. Tenta não ser quase morto outra vez, disse ela quando conseguiu falar. Todos pareceram esgotar ao mesmo tempo o que tinham para dizer, e fez-se um silêncio agradável em que nada se ouvia a não ser o vento fresco passando por entre as árvores e os pássaros piando. Harper se pegou segurando a mão de John. Quem sabe a gente consegue arrumar uma muleta para mim, disse ele. Ou então fabricar uma. Eu não gostaria de continuar sendo um fardo para vocês. Não vamos pôr o carro na frente dos bois, disse Harper. Ontem, a esta hora, eu não tinha certeza de que você fosse viver para ver outro dia. Tão ruim assim? Amigo, eu pensei que você tivesse virado fumaça. Fafela. Boa essa, Viloves. 28. Ele passou as 24 horas seguintes quase todas dormindo, e acordava apenas para comer. O jantar foi um ensopado de carne frio que alguém deixou na beira da estrada dentro de uma caçarola de aço funda. Como não havia tigelas, eles se revezaram para beber direto da concha. O ensopado estava pesado, tanto que deixou Harper meio tonta, e também salgado e com uma consistência pegajosa. Cenouras grandes, pedaços de carne macia e, no fundo, um sabor defumado de bourbon. Harper nem ligou para o fato de estar frio. Não conseguia se lembrar de uma refeição melhor em toda a sua vida. John não deu conta dos pedaços grandes, mas conseguiu comer umas ervilhas e alguns dos bocados menores de carne, e quando tornou a pegar no sono Harper pensou que estava com uma cor melhor. No início da tarde do dia seguinte, eles chegaram ao sopé de uma encosta comprida onde as duas laterais da estrada eram abarrotadas de carvalhos cheios de folhas, fazendo as duas pistas de asfalto passarem sob um toldo verde claro. O sol refletia e piscava por entre os galhos ondulantes, e uma luz sarapintada se movia sobre a estrada. A caminhada até lá em cima foi longa e suada, mas valeu a pena. No alto, as árvores se abriam para a direita revelando uma vista que se estendia por mais de 30 quilômetros em campinas e trechos de floresta densa. Harper viu vacas pastando e o telhado de algumas fazendas. E para lá disso tudo se via um trecho azul escuro de oceano. Quando respirou fundo, ela pensou que quase podia sentir o cheiro do mar. John havia perdido sua vista do mar na passagem por Bucksport, e pediu para Ellie virá-lo de modo a poder admirar a vista. Ela o levantou até deixá-lo quase de pé na padiola, e ele ficou olhando para os campos encharcados pela luz dourada do meio da tarde e para a água azul escura mais além. O vento afastava seus cabelos para longe da testa lisa. Toda vez que Harper olhava para sua testa, queria beijá-la. Aquilo ali é um veleiro? Indagou ele, estreitando os olhos. Alguém mais está vendo uma vela? Todos semicerraram os olhos para tentar ver. Não estou vendo nada, falou René. Nem eu, disse Harper. Ellie apontou. Sim, Ellie. Está vendo alguma coisa na vela? Perguntou John. Uma pequena mancha vermelha. Ellie semicerrou os olhos para tentar ver lá longe. Neil. Por quê? Mas John já tinha virado a cabeça e perguntado a Nick com alguns gestos o que o menino estava vendo. Nick aqueceu e respondeu. Harper não entendeu o que ele disse. O que ele falou? Nick é quem tem a visão mais aguçada, respondeu John com um tom de satisfação levemente irritante. Ele também está vendo a manchinha vermelha. E daí? Indagou Harper. Você nunca viu o Bobby Shaw na água, disse ele. O veleiro. Mas eu sim. Saí nele uma ou duas vezes no ano em que fui monitor na colônia Vindon.
A vela tem o desenho de um grande caranguejo vermelho. Não, disse René. Eu sei o que você está dizendo, John, mas não pode ser o Dom Leviston. Não tem como. Já faz 4 semanas. Não sei quanto tempo demoraria para vir de Portsmouth, New Hampshire até Machias num barco à vela, mas não quase um mês. A gente esbarrou em alguns percalços no caminho, disse ele, suave. Talvez Dom também tenha esbarrado. Eles ainda ficaram ali mais algum tempo. Então, sem dizer nada, ele virou outra voz e começou a avançar. Um a um, os outros a foram seguindo até restar apenas Harper, estreitando os olhos com força para tentar ver lá longe. Ali, bem na linha do horizonte. Uma minúscula nesga branca em meio a todo aquele azul, com um pontinho vermelho no meio. 29. Eles deviam estar a uns 80 quilômetros de Machias na manhã em que encontraram a muleta. Agora já fazia 2 dias que John tinha acordado e pedido um copo de leite. Ellie continuará puxando a padiola, já que não havia outra opção razoável, e John redescobrira a própria voz, que usou para reclamar dos sacolejos e buracos. Reclamou de coceiras que não conseguia alcançar, de dor nas costas e do sol na cara. Eu gostava mais quando você estava morrendo, comentou Ellie. Não ficava enchendo tanto o saco. Atenção, Ellie. Acho que você esqueceu um buraco ali atrás. Não vai querer interromper a sequência de me arrastar por cima de todos eles. Ellie diminuiu a velocidade, se endireitou e esticou as costas. Está querendo uma folga de mim? Cuidado com o que deseja, espertinho. Seu desejo pode ser atendido. Aquilo ali é o que eu acho que é? Ela estava encostada no tronco de um grande velho carvalho, com uma bandana vermelha amarrada em volta para atrair a atenção deles. Uma muleta de aço inox com um protetor de axila de espuma amarela. Sem bilhete, sem explicação. Havia um chalé branco ali perto atrás de uma cerca de estacas, mas as janelas estavam escuras. Se alguém os estava observando, como Harper tinha certeza de que estava, ela não conseguia saber de onde. Nick soltou os cabos elásticos que prendiam John ao travões e o ajudou a se levantar. Ellie o amparou enquanto ele encaixava a muleta sob um dos braços. Estava mancando em pequenos círculos para testá-la quando Harper notou René piscando por causa das lágrimas. Quanta gentileza, disse René. Quantas pessoas cuidando da gente. Eles não sabem nada sobre a gente a não ser que estamos passando necessidade. Uma vez li um romance do Cormac McCarthy sobre o fim do mundo. Pessoas caçavam cachorros e caçavam umas às outras e fritavam bebês. Um horror. Mas a gente precisa de gentileza tanto quanto de comida. Isso satisfaz algo dentro da gente que não podemos viver sem, ou vai ver eles só querem que a gente vá embora logo, disse Ellie. Quanto antes seguirmos viagem, mais seguros eles vão ficar. É difícil imaginar alguma intenção sinistra por trás da comida que eles nos deixaram. A sopa, as jarras de leite. Simplesmente não consigo imaginar um objetivo mau e secreto para ter nos proporcionado tanta coisa. João e Maria também não conseguiam, retrucou o bombeiro. Vamos continuar nossa caminhada manca? Acho que vou esticar um pouco minha única perna boa. 30. Ele só aguentou 5 minutos antes de se sentar no meio-fio, lívido, suado e tremendo, e aceitou subir de novo no travões. Não parecia mais disposto a dizer nada, e aguentou cada sacolejo e cada pancada com os dentes trincados. No dia seguinte, porém, andou de muletas com eles por meia hora de manhã e mais 20 minutos à tarde. No outro dia saiu-se ainda melhor, e caminhou com eles por quase a manhã inteira. No 4º dia, após encontrarem a muleta, ele saltitou sozinho do café da manhã até a pausa do almoço, e só descansou quando Harper insistiu. O almoço era uma coleção de cupcakes marrons molhados e uns sanduíches de mortadela envoltos em papel manteiga. Alguém os havia posto num saco plástico e deixado pendurado numa caixa de correio ao final de um acesso de carros de cascalho. Harper desembrulhou um dos sanduíches e deu uma farejada. Sentiu um leve cheiro de coisa passada, como o interior de um tênis. Eles se limitaram aos cupcakes, no início. Mas Harper levou a sacola, e em determinado momento, com o dia já avançado, pegou-se mordendo um dos sanduíches contra a própria vontade. Tomara que isso não te faça passar mal, disse René. Afinal, você está grávida de 9 meses. 9 meses e 1 semana. E é por isso que estou comendo, respondeu Harper. Não consigo me segurar. Depois da 3ª mordida, porém, ela finalmente conseguiu sentir o gosto, e soube que o sanduíche estava estragado. No início não se dera conta da leve textura escorregadia da carne, e de um sabor leve, porém distinto, que fazia pensar em infecção. Cuspiu e jogou fora na grama o que restava do sanduíche com um nojo que beirava a repulsa moral. Estava lambendo a mostarda amarelo vivo dos dedos com um ar culpado quando o bombeiro falou: parem. Harper levantou a cabeça para ver o que havia chamado a atenção dele e viu 2 jipes estacionados de frente um para o outro de modo a bloquear as 2 pistas da rodovia. Ao seu lado havia 2 homens parados, de capa amarela de borracha e máscaras amarelas com visor transparente. Protetores de sapato amarelos, laves amarelas. Ela reconheceu o mesmo traje que havia usado durante suas semanas como enfermeira no hospital de Portsmouth. Os guardas portavam fuzis de assalto. Um deles avançou um passo com a mão erguida, palma para frente. Harper não soube ao certo se o gesto significava que eles deveriam parar, ou se o homem estava apenas dizendo oi. Ellie parou de andar, segurou a mão de Nick e apertou para indicar que ele deveria fazer o mesmo. René passou por eles caminhando normalmente.
Você acha mesmo que a gente deveria simplesmente ir lá e se entregar? Perguntou Ellie. René lançou um olhar casual para trás de si. Ah, Ellie, nós estamos nas mãos deles há dias. Dentro de um dos jipes havia um terceiro homem sentado. Estava de amarelo também, mas sem o capuz, e Harper pôde ver uma cabeça de fartos cabelos brancos e um rosto largo e rugoso. Ele estava com um dos joelhos apoiados no volante e um livro de capa mole fino aberto sobre a coxa. Parecia estar fazendo palavras cruzadas. 5 na estrada, Jim, disse um dos homens armados, com a voz abafada pela máscara. Jim levantou os olhos do livro e olhou em volta com uma expressão branda. Seu nariz parecia um bico, grande e engraçado, e ele tinha olhos claros e sobrancelhas peludas. Largou as palavras cruzadas e saltou do jipe. Espremeu-se entre os atiradores, e ao fazê-lo estendeu a mão distraidamente e tocou o cano de um dos fuzis automáticos, abaixando de modo que apontasse para o asfalto. Harper interpretou aquilo como um gesto promissor. Bem-vindos a Machias, disse o homem chamado Jim, diminuindo o passo ao se aproximar deles. Uma caminhada e tanto. Dorothy não precisou andar nem metade disso com Totó. Vocês vão nos levar para Oz? Perguntou Renee Gilmonton. Não é exatamente a cidade Esmeralda, respondeu Jim. Mas na ilha tem água quente e energia elétrica. Seu olhar se moveu até a barriga de Harper, e por um segundo seu sorriso fraquejou, e ele adquiriu um ar pensativo e um pouco triste. E médicos, também, embora o principal pesquisador de lá, o professor Houston, tenha morrido no grande incêndio de janeiro. Grande incêndio? Indicou Renee. Isso significa o que eu acho que significa. Infelizmente a cura não foi encontrada, disse Jim, e houve diversos percalços, incluindo um tropeço que foi, bem, bastante ruim. Não tem como dizer de outra forma. Um grupo de controle inteiro formado por 30 infectados teve algum tipo de reação a um remédio que eles estavam testando. Todos pegaram fogo a poucas horas de intervalo. O incêndio fugiu ao controle e queimou a unidade médica central, mas os funcionários que sobraram se instalaram numa sede de fazenda. Mas não se preocupem. Nós mandamos avisar que havia uma gestante no seu grupo, e que pelo visto ela estava bem adiantada. Para quando vai ser? Na verdade eu acho que já passei alguns dias da data, respondeu Harper. Jim balancou a cabeça. Pelo menos não precisou dar à luz na estrada. O pessoal médico da ilha está ciente da sua condição. Eles já estão com uma cama prontinha para a senhora. Harper se espantou com a intensidade do próprio alívio. Por alguns instantes, sentiu as pernas bambas. Alguma coisa, uma dor muscular, um retesamento parecido com uma cãibra, pareceu se soltar atrás de seu peito. Uma parte de si que estava contraída, talvez há meses. Se formos andando, vocês podem chegar lá antes da meia-noite, disse Jim. De barco são 3 horas, e vocês precisam passar por uma triagem antes de podermos zarpar. A boa notícia é que nós sabíamos que vocês viriam. O barco já está carregado, pronto para partir. O que ele está dizendo? Perguntou Nick com as mãos. Harper explicou. O homem chamado Jim ficou observando, e suas sobrancelhas peludas se uniram enquanto um meio sorriso se abria em seu rosto. Ele é surdo? Perguntou ele, e, quando Harper aqueceu, balançou a cabeça. Surdo e infectado. Algumas crianças têm sorte. Ele se agachou com as mãos nos joelhos para encarar Nick de frente, e com uma voz bem alta, movendo os lábios devagar, tornou a falar. Tem muitas crianças. Lá para onde você vai? Uma turminha bem grande. Para você brincar. Nick olhou para Harper e ela explicou com as mãos, em pé ao lado deles. A resposta de Nick não precisou de nenhuma tradução. Ele ergueu o polegar. Jim assentiu, satisfeito, e baixou a máscara por cima da cabeça. Vamos lá. Suban no jipe. Harper foi andando ao lado do bombeiro. Segurava seu cotovelo com uma das mãos e na outra carregava a mãe portátil. Levantou a voz para se fazer ouvir por sobre um súbito vento em rajadas. Tenho só 2 perguntas. Quando vamos conhecer a Martha Kim e ela aceita pedidos de música? Jim olhou para trás na direção deles quando estava se sentando ao volante. Através do visor de plástico da máscara, sorriu. Quando a senhora perceber, já vai estar com ela. Não respondeu à segunda pergunta.